Você já viu um monte de vídeo aí na internet sobre ganhar dinheiro, né, dos famosos gurus, né, mas você mesmo nunca conseguiu, de fato, ganhar o que eles ensinam ali no vídeo, né? Deixa eu te mostrar um negócio. Olha aqui para a tela do meu computador nesse exato momento. Tá vendo isso daqui? Olha aqui, o que está aparecendo aqui são 10,23 dólares de lucro. Isso aqui no piloto automático. Isso aqui é um robô. E se eu te dissesse que basta você, sem pegadinhas, tá? Plugar aquele robô ali no seu computador ou no seu celular e lucrar. Simplesmente isso. Seria muito bom para ser verdade, mesmo que você não tenha experiência nenhuma no assunto. Ficou curioso? Se você quer saber como que você pode fazer aquilo ali nas próximas 2 horas, é sério, você clica no botão agora, que vai aparecer, o botão azul que vai aparecer agora, escrito Saiba Mais. E eu te espero lá na outra página, onde eu vou te explicar os detalhes. Eu te espero lá. Preocupante, né? O Corinthians não brigar até o final para se classificar para a próxima fase. Agora, ser eliminado com 2 rodadas de antecedência é vexame, Lafredo? Olha, para o Corinthians não é usual. A história do Corinthians, ela não... Tanto que essa é a maior goleada que o time sofre numa competição sul-americana. Então ela não está dentro do padrão Corinthians. Wagner Mancini, se a gente pegar a carreira dele de 15 anos, e ele dirigiu na maior parte do tempo clubes de menor porte do que o Corinthians, acho que você vai encontrar muita coisa assim. E isso está se repetindo dentro do Corinthians, né? Acho que o número de goleadas, que o Mancini está mais acostumado a sofrer goleadas do que o Corinthians está acostumado a sofrer goleadas. Só que agora ele está fazendo, ou está tentando fazer, o torcedor do Corinthians se acostumar a esse tipo de situação, o que não é muito agradável. Acho que há uma diferença muito grande do time do Peñarol para o time do Corinthians, principalmente essa equipe que esteve ontem. Acho que o Peñarol realmente é um bom time, que está na Copa Sul-Americana também por acaso. Se você olhar no time do Peñarol, esse Álvares Martínez, que fez os 3 gols, tem 19 anos. O Corinthians não tem um jogador de 19 anos desse nível, né? Aí você tem outros bons jogadores jovens também, Canóbio, e você tem outros veteranos interessantes como Gargano, enfim, é uma boa equipe, né? Só que não é essa a diferença, né? Não é essa a diferença. Acho que o Corinthians não poderia sofrer essa goleada e o torcedor não quer se acostumar a ter uma carreira, um time mediano, né? É um momento que o Corinthians está passando uma situação difícil e talvez a goleada não reflita realmente a temporada, mas a temporada não é tão boa assim. Na Copa Sul-Americana o Corinthians foi mal contra o River Plate do Paraguai também, não só contra o Peñarol, que é uma boa equipe. O Corinthians sofreu para passar pelo Retrô na Copa do Brasil e também não fez partidas tão brilhantes assim no Campeonato Paulista, embora esteja na semifinal. Então temos que avaliar que ontem eu acho que foi realmente um ponto fora da curva, só que esses pontos fora da curva têm se repetido sob o comando do Wagner Mancini, mas também não dá para dizer que a situação é muito melhor do que isso, não. Mas justamente sobre essa declaração do Mancini, Cereto, do ponto fora da curva, ontem foi um jogo com um ponto fora da curva, um acidente de percurso, mas espera aí. O Mancini foi lá, pensou, planejou, foi com o time reserva jogar com o Peñarol, que tem uma equipe de muita qualidade, na casa deles. Ele sabia que isso poderia acontecer, não foi um acidente. Mas espera aí, Ana Helena, esse negócio de time reserva, não foi ele que disse outro dia que não sabe quem é reserva, quem é titular? Também. E esses jogadores que entraram em campo até outro dia eram titulares, né? Gil, Jô, Fábio Santos, Camacho, Matheus Vital, Mosquito, até outro dia eram titulares. E fica muito claro, inclusive, que alguns jogadores não têm a menor condição de vestir a camisa do Corinthians. A gente já falou aqui tantas vezes sobre isso. Outros jogadores estão jogando a história no lixo, estão passando vergonha. O Jô, eu fico muito triste, porque eu vi o Jô começar no Corinthians, né? Eu era repórter na época em que o Jô começou no Corinthians com 16 anos. É um dos maiores ídolos da história do Corinthians e está passando vergonha nesse momento. O Gil
também é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Está passando vergonha nesse momento. O Fábio Santos está passando vergonha nesse momento. São jogadores. O Corinthians tem que repensar o elenco. Essa goleada é uma goleada para dar chacoalhada no elenco. Agora, o técnico vai lá e diz que é um ponto fora da curva. Assim como foi um ponto fora da curva quando perdeu do Flamengo por 5-1 na Arena Corinthians. Como foi um ponto fora da curva quando apanhou do Palmeiras 4-0. Do Palmeiras 4-0. E agora de novo um ponto fora da curva. Está acontecendo muito ponto fora da curva. E acho que o motorista tem que também passar por uma reciclagem, porque o carro tá tendo muito acidente de percurso e o carro não está conseguindo... Tá saindo da estrada na hora da curva. Olha, é muito vexatório o Corinthians, numa fase de classificação de Copa Sul-Americana, que é a segunda divisão da Libertadores, ser eliminado a 2 rodadas para terminar a fase de classificação. E o Corinthians hoje está atrás do River Plate do Paraguai, que é um dos lanternas, ou está nas últimas posições do campeonato paraguaio. Agora, só para fechar... O Peñarol é muito bom time, tá? Não sei porque o Peñarol está disputando a Libertadores. Dessas coisas, né, Lofredo, que não dá para explicar. Porque o Rentistas, que é horroroso, está disputando a Libertadores, e o Peñarol, que é muito melhor do que muitos times que estão disputando a Libertadores, o Peñarol está disputando a Sul-Americana. Agora, é bom time, mas não é um time para ganhar de 4 do Corinthians. E outro detalhe... E aí... Segue, Lofredo. No uso do time reserva, que é um time reserva, eu vejo alguns pontos também que me surpreendem. Eu acho que se você vai usar o time reserva, ok, você tem que pelo menos escalar esse time dentro do sistema que você utiliza no time titular. O Corinthians vem jogando com 3 zagueiros e faria sentido se você escalasse o time ou com uma ideia nova para você desenvolver a partir daqueles jogadores que estão na equipe reserva, entrando no time titular, ou então para prepará-los para uma entrada no time titular dentro do esquema que é utilizado pelo time titular. Então eu não entendi muito nem a escalação e nem o esquema utilizado. Na verdade eu entendi pouca coisa. O que eu percebi é que o Corinthians já entrou de má vontade, porque... sabia que o jogo era pouco importante, porque se fosse importante mesmo, não seriam esses jogadores os jogadores escalados, eles sabem disso. Então sabia que já não tinha muita chance. Aí toma 2 gols logo de cara. Imagina a empolgação do jogador que já não está empolgado em fazer uma viagem para jogar uma partida que não vale nada. E aí foi se esfacelando ao longo do jogo. Alguns entraram ali para tentar mostrar alguma coisa, mas o time foi se esfacelando e ficou bem claro que ia tomar uma goleada. Ainda no final do primeiro tempo já estava claro que ia tomar uma goleada. E só mais um detalhe para a gente deixar claro o quanto a Conmebol não se importa com nada, tá? Agora, neste grupo, porque essa ideia da fase de grupos na Sul-Americana, ela nem é tão ruim, só que só classifica uma equipe e ela talvez não devesse ser implementada num ano de pandemia. Agora, neste grupo, teremos 4 partidas, que não vale nada. 2 rodadas, que não valem nada, com viagens. Com pay-per-view vendido. Imagina quem comprou o pay-per-view, Lofredo. Exatamente. Não valem nada. São 4 partidas, 2 rodadas inteiras, com times viajando pela América do Sul, sem que os jogos representem absolutamente nada. Tá de parabéns quem fez essa tabela, principalmente num ano de pandemia. Realmente muito inteligente essa ideia de classificar em grupo de 4 num ano de pandemia. Parabéns. E só mais um detalhe para fechar. Vários brasileiros estão disputando a Copa Sul-Americana. O único eliminado com 2 rodadas de antecedência é o Corinthians, né? Os outros times brasileiros, o Bahia, o Ceará, o Atlético Goianiense, o Bragantino e o Grêmio. Então também isso já diz um pouquinho, né, dessa temporada do Corinthians. Vamos seguir, gente. Também pela Copa Sul-Americana, o Bahia venceu o Guabirá na Bolívia.
Você já viu um monte de vídeo aí na internet sobre ganhar dinheiro, né, dos famosos gurus, né, mas você mesmo nunca conseguiu, de fato, ganhar o que eles ensinam ali no vídeo, né? Deixa eu te mostrar um negócio. Olha aqui para a tela do meu computador nesse exato momento. Tá vendo isso daqui? Olha aqui, o que está aparecendo aqui são 10,23 dólares de lucro. Isso aqui no piloto automático. Isso aqui é um robô. E se eu te dissesse que basta você, sem pegadinhas, tá? Plugar aquele robô ali no seu computador ou no seu celular e lucrar. Simplesmente isso. Seria muito bom para ser verdade, mesmo que você não tenha experiência nenhuma no assunto. Ficou curioso? Se você quer saber como que você pode fazer aquilo ali nas próximas 2 horas, é sério, você clica no botão agora, que vai aparecer, o botão azul que vai aparecer agora, escrito Saiba Mais. E eu te espero lá na outra página, onde eu vou te explicar os detalhes. Eu te espero lá.